Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Seja bem-vindo a mais um grande episódio, claro. Seja bem-vindo a esse novo patamar, sua chance real de aprovação em concursos públicos. E eu já começo com uma pergunta direta. Quantas vezes você já olhou para o lado e pensou: Fulano sabe mais que eu? Cicrano está mais avançada, está mais avançado. Com tanta gente preparada, será que eu tenho chance? Talvez esses comparativos eles tenham gerado um processo de sabotagem muito acentuado. Guarda essa frase. A comparação é o ladrão da constância. Porque quando você se compara desta maneira, você está buscando uma conclusão que fulano, cicrano ou beltrano possui uma preparação melhor do que a sua, possui um estágio, possui um nível maior do que o seu. Então, de forma silenciosa, a sua mente está captando uma mensagem. De nada adianta o esforço se existem pessoas mais bem preparadas do que eu. Então, isso é uma forma de sabotagem. E se é uma forma de sabotagem, isso faz com que você não consiga atingir o melhor nível. E eu quero te contar sobre um estudante que exatamente se perdeu com essa comparação. Deixa eu te contar a história da Letícia, lembrando que se trata de um nome fictício, porque a ideia não é a exposição da mentorada, não é efetivamente, de alguma forma, possibilitar que a história dela seja julgada por alguém. A Letícia, ela estudava todos os dias. Mas cada vez que entrava num grupo de WhatsApp, cada vez que olhava um Telegram voltado para concursos públicos, cada vez que olhava o grupo da turma, parecia que alguém estava sempre à frente dela. Uma colega postava: hoje eu estudei 6 horas seguidas. A outra: já fechei direito administrativo inteiro. O outro ainda mostrava que já estava na 10ª leitura, ou seja, na 10ª fase do direito constitucional. Cada pessoa que postava o estágio onde estava no estudo, a Letícia recebia aquilo como uma espécie de facada, porque ela olhava e dizia: caramba, se essa pessoa já está nesse nível, como é que eu vou conseguir chegar lá se eu não consigo nem entender ainda conceitos básicos? E o que que acontecia com a Letícia? O estudo dela, que até então era consistente, porque ela estudava todos os dias, começou a perder a força naquela época. O que era uma hora bem feita de estudo, 1, 2, 3 horas, virou desânimo, porque na mente dela nunca era suficiente. Por quê? Porque o comparativo era: de nada adianta estudar 1 hora, porque eu jamais conseguirei chegar ao estágio daquelas pessoas que já venceram a disciplina de Direito Constitucional, a disciplina de Direito Administrativo, a disciplina Português. E qual foi o grande resultado para a Letícia? Ela começou a procrastinar. Ela sentava, ela abria de fato o módulo para estudar e ficava se comparando. E cada vez mais ela passou a fazer isso. E qual foi a sensação que dominou a Letícia? A sensação de incapacidade passou a ser o elemento central, até que ela ingressou efetivamente no processo de acompanhamento, ela ingressou na mentoria. E ela passou a enxergar
A jornada com uma outra ótica. Afinal de contas, ao longo desses 17 anos de atuação, são mais de 15 mil alunos, são mais de 5 mil alunos aprovados e aprovadas. E o que que ela ouviu que mudou a rota? Letícia, você não está em uma guerra com os outros. Você está em uma jornada com você mesma. Esta frase é uma frase que faz muito sentido para as pessoas que entendem que estão em um patamar, em um estágio inferior a outras pessoas. Eu vou repetir a frase que eu falei para Letícia. Você não está em guerra com os outros. Você está em uma jornada com você mesma. E foi exatamente aí que a virada aconteceu. Ela entendeu que o estudo do colega não paga a escola da filha dela. O acerto do outro não garante a estabilidade da família dela, porque ela estava idolatrando os resultados das outras pessoas. Ou seja, ela passou a enxergar que só o esforço dela gera os frutos para a vida dela e não a idolatria do desempenho de outras pessoas. O que que aconteceu aqui? Qual foi o ponto de virada? Qual foi o aspecto que gerou uma mudança de perspectiva? O que que mudou na vida da Letícia? Antes, ela era extremamente insegura, sempre se comparando, e isso resultou um processo estudantil sem constância. E a constância é a arma da aprovação. A constância é o que faz com que a aprovação ela se materialize. O que que mudou? O que que passou a ser a Letícia do depois? Ela se tornou confiante. Ela passou a focar-se não na trajetória do outro, mas o foco dela passou a ser a própria evolução. E é por isso que dentro do método existe o quê? Existe exatamente um cenário que o estudante consegue enxergar a própria evolução. É o relatório de desempenho. Então, imagina mensalmente, cada estudante recebe um relatório de desempenho. Isso passou a fazer com que ela olhasse as micro vitórias. Ou seja, quanto que ela já se afastou do ponto A e não quanto que ela falta para chegar no ponto B. E por que que tudo, como é que tudo isso aconteceu? Sobretudo porque passou a existir uma metodologia por trás da jornada da Letícia. Ela conseguiu, através da mentoria, ter a estruturação do processo estudantil nos 4 pilares do método AV4.4. O pilar de número 1, que é o pilar do planejamento, passou a gerar na Letícia a clareza do caminho. Ou seja, quando você tem uma rota, não importa a velocidade dos outros, que você sabe que vai chegar lá. Segundo pilar, organização. Os ciclos de estudos que ela passou a desenvolver passaram a ser ciclos bem definidos. Ou seja, ela passou a não se perder em comparações externas. Não é sobre o outro, não é sobre se o outro já venceu ou não direito constitucional, direito administrativo. Então, ali é uma comparação externa. Isso não vai mudar nada na jornada dela. Terceiro, ela passou efetivamente a utilizar técnicas de retenção do conteúdo programático. É o terceiro pilar, é o pilar do aprendizado eficiente. São técnicas que provam para si mesmo, ou seja, para você, que você está absorvendo o conteúdo, que você está conseguindo evoluir. E tudo isso está amparado numa linha da inteligência emocional. Você, no caso, a Letícia, assim como você que está me ouvindo, passou a aprender a blindar-se contra a comparação contraproducente, ou seja, destrutiva, e transformar em foco na própria jornada. O foco passou a ser não o outro, o foco passou a ser a própria evolução. Por isso, anota esta frase. Vou até beber uma água para você tomar nota.
A sua meta não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que você mesmo ou sobre o você mesmo ou você mesma de ontem. É 1% melhor a cada dia. E aí vamos para um protocolo prático. Eu quero te ensinar agora o protocolo da bússola da comparação em 3 passos. Primeiro, registre o seu ponto A. Hoje, agora, qual é a sua realidade? Anote aí, vá. Qual é a sua realidade? Quantas horas você estuda? Quantas disciplinas você sente segurança? Vamos para o passo 2. Defina o seu próximo passo. Esquece os outros agora. Qual é a sua próxima meta possível? Veja que não é uma meta qualquer. É uma meta possível. 20 minutos de revisão? 15 questões da disciplina que foi fixada para hoje? É isso que vai te mover, é esse pequeno passo. E aí você entra no terceiro passo do protocolo da bússola da comparação, que é você comemorar a sua evolução. Comemore as pequenas vitórias, não subestime essa comemoração. O seu cérebro, ele começa a enxergar que você está tendo resultado. E quando você tem resultado, a autoconfiança ela aumenta. Ou seja, não interessa se o outro estudou 6 horas. Se você cumpriu o que você se propôs a fazer, você avançou. Anote, celebre. A bússola, ela aponta para dentro, não para fora. Ela não está focada no desempenho da outra pessoa. Ela está focada no seu desempenho. Você precisa olhar o quanto você já se afastou do ponto A e não quanto falta para atingir o ponto B. Porque isso só vai lhe trazer ansiedade neste momento. Então, momento da microação. Pega o papel, pega a caneta e escreve agora. Qual foi o meu avanço nos últimos 7 dias? Então, quem é mentorado, mentorada, recebe um relatório. Olha o seu e-mail, acompanha o seu e-mail. Vai estar lá, eu vou mandar para você no seu e-mail. Exatamente como é que você foi no mês anterior. E depois, agora estamos no mês corrente, estou gravando esse episódio em setembro. Então, em outubro você vai receber sobre setembro. Em setembro, sobre agosto, sempre assim. Por isso, escreve em uma linha só. Pode ser, por exemplo, já terminei um bloco temático de direito administrativo, organização da administração, já terminei princípios, eu já terminei atos, ou fiz a revisão regular de português, mantive 3 dias consecutivos de estudo, sem falhar. Escreve o que você fez nos últimos 7 dias. E depois escreve, escreve, fala, olha para você e diz: hoje eu sou melhor do que ontem. Gente, todo santo dia, sem falhar, eu leio para mim mesmo a declaração da prosperidade que eu escrevi para mim, que está atrelada aos elementos que me fazem progredir. E não tenha dúvidas que um destes grandes elementos está relacionado a fazer diferença na sua vida, fazer diferença na vida dos outros, na vida das pessoas. Não tenha dúvida que esse pequeno exercício vai virar um antídoto contra a comparação. É você enxergar que você é melhor do que você mesmo, do que você mesma. Lembra, o que paralisa você não é a força do outro, é a forma como você olha para o outro. Você talvez esteja idolatrando a outra pessoa e esteja colocando para você sempre uma condição muito ruim. Não caia na armadilha da comparação. Olhe para o seu caminho, fortaleça a sua jornada. A aprovação ela será uma consequência disso. E talvez você conheça pessoas que costumem se comparar ao extremo. E por isso elas não conseguem caminhar. Se você conhece uma pessoa como essa, e se fez sentido para você esse episódio, compartilhe com alguém, com uma pessoa, tá? Essa é a regra do episódio, que também vive preso nessa armadilha da comparação. E se você que chegou até aqui precisa de um plano de estudos que te ajude a vencer a comparação
e construir uma constância da sua história. Me chama no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct do Instagram e diga, professor, preciso de clareza no meu caminho. Preciso saber um passo a passo para que a aprovação ela deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade na minha vida. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 300, episódio bastante emblemático. Estamos juntos, uma sua aprovação. Valeu, grande abraço.